Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa. Queria agradecer a você que gosta do programa, que é um telespectador assíduo. Um grande abraço meu, Dr. Altemar, e toda a equipe que faz o programa Veritá. Eu queria que você acompanhasse hoje o meu raciocínio. Imagine dois cenários. Primeiro cenário, uma mulher, 25 anos de casamento, de repente o casamento naufraga, acontece a separação. A mulher A entra num profundo quadro de depressão, não quer sair mais de casa, tem que tomar remédio, não quer mais ver as amigas, enfim, aquela situação que provavelmente você já conheceu alguém nessa situação. E a mulher B vira totalmente a mesa. Corta o cabelo, vai para o salão, começa a emagrecer, faz academia, volta a estudar, enfim, dá a volta por cima. Segunda situação, imagina uma pessoa, duas pessoas, as mesmas passando pelo mesmo problema de câncer. Doença terrível, a gente sabe como é que é, e uma delas se deprime, muito medo de químio, muito medo dos efeitos colaterais, não quer sair de casa, e a doença avança, enfim. E a outra enfrenta de peito aberto aquela doença, com confiança, com fé, vai e vence a doença. Perceba que são situações absolutamente iguais, são as mesmas situações que essas pessoas estão enfrentando, mas que as reações a esses eventos são absolutamente diferentes. Por que as pessoas reagem de formas tão contrastantes? Uma se entrega, uma entrega os pontos e a outra consegue reunir forças, consegue enfrentar, consegue ressignificar tudo aquilo. Essa pessoa que consegue dar a volta por cima, ela possui um fenômeno psicológico que vem sendo estudado há muito pouco tempo. Nos últimos 25 anos se tem estudado o chamado crescimento pós-traumático. Eu já falei aqui da síndrome de estresse pós-traumático, quando a pessoa fica doente quando passa por algum evento estressor. E hoje eu vou falar exatamente do oposto. É quando a pessoa considera a dificuldade, a crise, a doença, a separação como uma situação para ela se reinventar, para ela virar a mesa, para ela dar a volta por cima, para ela dar um novo rumo para a sua vida. A gente vê isso muito. É aquela pessoa que fumava, bebia, não fazia exercício físico e tem um infarto. Aí no dia seguinte que ele recebe alta do hospital, ele está na academia, ele para de fumar. Então, são pessoas que conseguem enxergar as dificuldades como oportunidades para se reinventar, para se repaginar e para dar uma nova cara para a sua vida. Mas por quê? Quais são os fatores envolvidos nessa diferença entre reações ante os mesmos eventos? Então a gente vai destrinchar um pouquinho isso hoje. As pessoas, diante de uma dificuldade, todos nós, todos os seres humanos, quando estamos diante de uma dificuldade, precisamos fazer escolhas. Então o que acontece? O nosso cérebro, ele começa a pesar os prós e os contras, pesar as alternativas, pesar as escolhas que tem para fazer, e 3 caminhos se abrem diante dessa pessoa. O caminho A, aquela situação na sua visão não tem jeito, não tem o que fazer, aí é aquela história, sabe, aceita que dói menos. Então, o caminho A é você aceitar, é você se deprimir, é você não ter o que fazer. O segundo caminho que a pessoa pode tomar é quando a pessoa encara aquela dificuldade como só o começo de mais dificuldades. Até a Bíblia fala que isso é o abismo chamando outro abismo. Então a pessoa olha para aquela crise e ela enxerga aquilo, nossa, daqui para frente agora é só ladeira abaixo, é só dificuldade, é só beco sem saída, é só tragédia. E o terceiro caminho é exatamente o caminho que eu quero frisar hoje.
que a pessoa ela olha para aquela situação está doendo, a pessoa está sofrendo, mas ela mesmo assim, ela consegue manter o otimismo, ela consegue manter o espírito de superação, o espírito de que aquilo vai ser passageiro, vai ser temporário e que ela vai conseguir dar a volta por cima. Bom, mas a gente vai continuar esse assunto depois do intervalo. Continue conosco. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Bom, você que ligou agora, a gente está falando sobre esse fenômeno chamado crescimento pós-traumático, que leva as pessoas a conseguir superar suas dificuldades. Bom, eu disse há pouco que quando a gente tem uma dificuldade, a gente tem 3 caminhos, e o caminho que a gente quer para a gente é o caminho da superação. Mas como que eu construo esse caminho de superação? Como que eu escolho essa estrada? Como que eu fujo das estradas que me levam para a estagnação ou me levam para o catastrofismo? A primeira coisa é tentar fazer uma reinterpretação positiva da situação. Nossa, coisa grande, né? Mas o princípio é bem simples. É exatamente você tentar olhar aquela situação, por mais difícil que possa parecer. Eu sei que às vezes é muito fácil para mim falar isso, que pimenta nos olhos do outro, enfim, mas por mais difícil, por mais que esteja doendo, a gente muitas vezes consegue olhar de uma outra forma e ver naquilo, sim, alguma coisa positiva. E uma outra coisa interessante, que nós, seres humanos, nós somos muito falhos na hora de interpretar alguma coisa como bom ou ruim para a gente. Então, às vezes a gente passa por alguma situação na nossa vida que na hora dói muito, a gente sofre pra caramba. A gente pragueja, esbraveja, a gente reclama, mas aí depois passa um tempo, passa um mês, passa um ano, e você olha para aquela situação para trás e fala, puxa, mas aquilo na realidade foi bom para mim. Talvez se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria dessa forma, dessa forma, dessa forma. Talvez se não tivesse acontecido aquilo, eu teria entrado por um caminho muito mais difícil. Então, a primeira coisa é isso, é você fazer essa reinterpretação da realidade. É você tentar olhar aquela situação como alguma coisa que não vem para te matar, mas veio muitas vezes para te treinar, para te amadurecer. É o que Nietzsche falava, né? Aquilo que não me mata me fortalece. E se você parar para pensar, durante as maiores dificuldades que a gente passa na vida, é que de fato a gente aprende, que de fato a gente amadurece, que de fato a gente aprende a ter o quê? Empatia, a gente ter solidariedade, a gente aprende a ser pessoas mais generosas. Então, a dificuldade, ela vem ensinar muita coisa para a gente. E a gente tem que ter essa capacidade de conseguir enxergar esses aspectos positivos durante as crises. O segundo ponto importante que você tem que cultivar durante uma crise é cultivar o otimismo. Eu volto a falar, quando eu falo em otimismo, não é tá tudo pegando fogo, tá tudo destruído do seu lado e você batendo palma, não é isso. O otimismo racional, o otimismo de bom senso, é você enxergar aquela situação como muitas vezes uma situação passageira, uma situação que tem jeito, uma situação que pode culminar num bem maior futuramente. Quando você faz isso, quando você cultiva essa postura otimista diante da dificuldade, o seu cérebro, ele se abre para soluções. Olha só, interessante isso. Preste bastante atenção nisso.
Quando você está diante de um problema e você fica muito estressado, você fica muito zangado, você fica muito pessimista, o seu cérebro ele se fecha e você não consegue acessar as áreas do nosso cérebro da criatividade, a gente não consegue acessar as nossas áreas da cognição, ou seja, você fica meio emburrecido, você não consegue enxergar saída. Ao contrário, quando a gente tem uma postura de otimismo diante do problema, é totalmente o inverso. Você consegue acessar a sua inteligência, você consegue acessar a sua criatividade, você consegue enxergar saídas, você consegue enxergar alternativas para superar aquele problema. O terceiro mecanismo que a gente tem para lançar mão é o que a gente chama em psicologia de estilo explanatório. O que é isso? Imagine a seguinte situação. Você foi assistir um jogo de futebol lá no Morumbi. Sei lá, 50 mil pessoas. E você está lá assistindo o jogo, de repente passa um avião longe lá no alto. E uma peça do avião se desprende e vem e pá! Bate bem no seu braço e quebra o seu braço. 50 mil pessoas aquela peça acertou você. Bom, o fato em si é esse. Foi um acidente, caiu, bateu, quebrou. Só que quando todas as coisas que acontecem com a gente, olha que bacana que é isso. A gente constrói uma historinha para explicar para o nosso cérebro, para tentar racionalizar, para tentar entender o que aconteceu. A gente cria uma história, e essa história ela é fictícia, ela é mentira, mas para o seu cérebro ele faz sentido. Então, historinha A. Puxa, como eu sou azarado. 50 mil pessoas aqui, esse negócio bateu bem no meu braço. Com certeza tem muita gente aqui, vagabundo, bandido, que poderia ter acertado na cabeça deles. Historinha A. Historinha B. Puxa vida, tanta gente aqui, esse negócio caiu de tão alto, bateu no meu braço. Ainda bem que não bateu na minha cabeça, poderia ter me matado. Puxa, olha só, tanta criança aqui, poderia ter acertado uma criança e matado a criança. Tanta mulher grávida. Olha, graças a Deus que o braço aqui, o médico falou que vai ter conserto, que não vai ter nenhuma sequela. Foi um livramento. Percebe? As duas narrativas. São duas narrativas que tentam, de uma forma ou de outra, explicar o que aconteceu. De uma expectativa pessimista e de uma expectativa otimista. Então, a maneira como nós racionalizamos as coisas que acontecem conosco, as coisas ruins, faz toda a diferença no resultado final. As pessoas que constroem essa narrativa de pessimismo, de que eu sou azarado, que eu nasci para sofrer, que eu sou um desgraçado, que só acontece coisa ruim comigo. Quando você faz isso, quando você cultiva essas posturas, essas narrativas, isso só faz mal para você. De todos os aspectos possíveis, diminui a sua imunidade, aumenta os seus hormônios de estresse e fazem com que você abra portas para depressão, para ansiedade, para um monte de coisa ruim. E o contrário, quando você constrói uma narrativa otimista, uma narrativa tentando ver o aspecto positivo da coisa, é totalmente o inverso. Você fortalece a sua imunidade, você fortalece os hormônios, as endorfinas, que são os hormônios da felicidade. Então é totalmente o inverso. E olha só que interessante, eu volto a falar, essas duas narrativas são historinhas que a gente conta. Mas então, se elas são historinhas, se elas não têm um fundo de realidade, por que não escolher uma narrativa que te fortaleça? Por que não escolher uma narrativa que te ajude? Por que não escolher uma narrativa que ajude o seu sistema nervoso, que ajude o seu sistema imunológico? Percebe como que é interessante isso? Parece uma coisa sutil, mas tem fundamento científico.
Bom, eu gostaria de terminar essa reflexão justamente te dando esse toque. Não importa a situação que você passe, importa é a postura mental que você tem diante dessa adversidade. Isso vai fazer toda a diferença. E muitas vezes, quando a gente está no calor da batalha, quando a gente está passando pelo problema, a gente sempre tem a tendência a exagerar o tamanho da consequência. E muitas vezes a gente tem mais medo do medo da consequência do que da consequência em si. A gente vê isso todo dia, pessoas que passaram por problemas grandes, né? Mas depois de um tempo as coisas se acomodam e elas percebem que o monstro não era tão grande assim. Então, quando você estiver diante de um problema, mantenha essa postura otimista, né? Mantenha a cabeça no lugar, não tome atitudes precipitadas, não leve para o lado do pessimismo, não leve para o lado da estagnação. Com certeza, se você conseguir manter essa postura mental, você entender que aquela dificuldade ela vai passar, e que mesmo que ela não passe, mas você tem condições de mudar para você interpretar e você continuar vivendo mesmo com algumas consequências daquelas situações. E agora você vai ficar com a doutora Adriane no quadro Sempre Belas. Olá, hoje eu vou dar uma dica que eu acho que todo mundo vai gostar. É para quem tem aquela orelha muito fina, ou a orelha que já está começando a rasgar e não quer, ou não pode, né, usar aquele brinco grande que fica pendurado. E gostaria de usar, por quê? Senão ele pode rasgar mais ou machucar mais. Eu vou chamar uma grande parceira nossa aqui do programa, que vai ser nossa modelo de demonstração. Simone, vem aqui, por favor, tá? Ela normalmente não usa, ela tem essa orelha que ela se incomoda bastante. E nós vamos fazer o quê? Você vai pegar qualquer micropore ou esparadrapo, tá? Eu tenho esse daqui que eu sempre uso, que é transparente, mas não precisa esse. O que você tiver em casa, você vai cortar um pedaço muito pequeno. Corta de novo, cola um em cima do outro e você vai pregar esse pedacinho de micropore ou esparadrapo atrás da orelha, porque ele que vai segurar a sustentação do peso do seu brinco pesado. Vamos pegar um brincão aqui para ela, que normalmente ela não tem hábito de usar porque não consegue. Você vai furar, aproveitar o próprio pino do brinco para poder furar esse micropore. E aí não vai pesar na sua orelha. Tá vendo? Ó, ela vai conseguir usar o brinco e não vai ficar pesado e não vai machucar a orelha dela. Você pode fazer isso para todos os brincos, até o de argola. Você pode fazer que vai ficar muito bonito na orelha. Ou aqueles pequenininhos que são maiores também e que ficam pesando ou que ficam caindo, que ficam tortos, você pode fazer isso que vai melhorar. Esta foi minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa. Olá, bem-vindos a mais um Dica da Nutri. Hoje eu queria falar para vocês sobre o nosso segundo cérebro. Você sabe qual é? Já ouviu falar aquela frase de que o nosso intestino é nosso segundo cérebro? Por quê? Então, gente, existe uma ligação muito íntima entre o nosso intestino e o nosso sistema nervoso central. Você sabia que é lá no intestino que é feito síntese de neurotransmissores, principalmente a serotonina? O que é a serotonina, Nutri? É aquele neurotransmissor do prazer, das boas sensações. Então, lá vai 2 dicas ótimas para você cuidar desse segundo cérebro. Primeira dica e muito essencial, hidratação, né? Principalmente aqui no nosso estado, é um estado muito quente, nessa época muito seco, a gente precisa caprichar nessa questão da hidratação. Então, beber bastante líquidos. Vale refri, Nutri? Não, é a nossa querida água mesmo. Até um chazinho também, ok.
Segunda dica muitíssimo importante, a gente caprichar na questão das fibras. Então, da onde que eu tenho essas fibras, Nutri? A gente tem essas fibras das nossas saladas, né, das nossas frutas. Então, é frutas, verduras, legumes variados, né? Tentar variar ali na questão de cores, que com certeza o seu intestino vai ficar feliz e você também. Esse foi mais um Dica da Nutri. Beijo pra vocês, até a próxima. Oi pessoal, sentiram a minha falta? Hoje eu tô aqui com a Rafa. Boa noite, Rafa. Boa noite, Pri. Tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre os produtos que tem na Bem-Estar Life, que não é apenas para emagrecimento. Lá também visa qualidade de vida e claro, né, que nós vamos estar falando muito sobre saúde e saúde de verdade. Rafa, conta pra gente sobre os seus produtos. É isso aí, gente. Hoje eu vim falar pra vocês sobre esses 3 suplementos que nós temos na Bem-Estar Life para uma melhora na sua saúde, uma melhora no seu metabolismo diariamente. E começando, eu queria falar sobre o Green Energy, que é um produto aliado àquelas coisas detox. Então ele é para você que quer fazer um detox no seu organismo e ter uma melhora no seu metabolismo. Rafa, inclusive, o Green Energy é um produto que eu comecei a usar, né? Ele tem mais ou menos aqui 1 mês que eu iniciei e aí saiu muito espinho. Eu até comentei isso nas redes sociais. Aqui também eu vim gravar um dia sem maquiagem porque eu tive que fazer um processo, né, um tratamento, mas eu senti que ele realmente limpa. Ele ajuda fazendo muito. uma limpeza realmente no organismo. Isso, então isso. É esse o propósito dele mesmo, é te ajudar nessa desintoxicação do seu organismo. E depois temos o café verde. Esse eu não conheço. Que esse a Pri não conhece ainda, que ela não toma. Não. O café verde é aquele produto para você que quer energia, que quer disposição na sua rotina, nos seus treinos, que quer ter um gás a mais e até mesmo uma queima de gordura, porque ele é um termogênico. Então, assim, é maravilhoso para ser um aliado no dia a dia. E ele é o café antes do amadurecimento e também da torrefação. Então, ele é mais potente que o nosso café comum. Nossa, legal. Ele é maravilhoso. E por último, não menos importante, meu queridinho, é o nosso Vitalife. Vitalife me ajuda, gente. Que é aquele suplemento para te dar uma disposição também no seu dia a dia. Para você que tem uma rotina muito puxada, que tá pra cima e pra baixo o tempo inteiro, na correria. Ele é maravilhoso. Ele é composto por óleo de cártamo, gengibre e guaraná. Então ele é porreta mesmo para te dar uma energia legal no dia a dia. E funciona, e também gente. ajuda na melhora do seu metabolismo, te ajudando no emagrecimento também. E reduz o apetite, o que é muito importante. Também. Isso é importante mesmo. Ainda mais pra mim. E quero comer o dia inteiro. Então é isso, gente. Esses são os outros suplementos que eu queria que vocês conhecessem hoje. E lembrando que todos eles conseguimos usar junto com o chá Regulife, que é super importante também para fazer uma limpeza no organismo e ajudar no emagrecimento. Gente, esse foi o programa de hoje e lembrando, quer saber mais informações, mais sobre os produtos da Bem-Estar Life? Passa lá na Bem-Estar, procura a Rafa que ela vai estar lá para atender vocês e tirar todas as dúvidas. Um beijo da Pri e até o próximo programa. Obrigada, Rafa. Tchau, tchau. Até mais. Quantas Alines Araújos tem por aí nesse mundo todo? Hoje nós podemos falar da Aline com peso e com muita tristeza, porque uma vida se foi e quantas outras pessoas têm sido julgadas e têm guardado consigo tudo o que tem acontecido na internet, nas redes sociais e até mesmo no dia a dia, com as pessoas que estão próximas a nós. Falar de suicídio na era digital, falar de influenciadores que têm se excluído, que têm se rejeitado, que têm acabado com suas vidas por conta de palavras e de momentos que poderiam ser evitados. Hoje, estar nas redes sociais por muito tempo é muito bom, a gente se distrai e tudo passa. Só que vai chegando um momento que as pessoas começam a olhar para nós e querer aquela vida perfeita, e essa vida perfeita ela não existe. Todas as vezes que você olhar para um influenciador digital e olhar aquela vida, lembre-se que são pessoas reais, pessoas que têm sentimentos, pessoas que têm coração, pessoas que têm família, que têm medo, que têm dores e que têm dúvidas, como você. Eu não sou perfeita, a Aline não era perfeita, a Eide não é perfeita, a Natália não é perfeita e muitas outras influenciadoras. Nós não somos perfeitos, nem você e nem nós.
Então se coloque no nosso lugar, entenda o que é essa vida da era digital, olhando com amor, porque um dia, quem sabe, talvez, pode ser você. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar.